Na função afim f de x igual a x mais b, chamamos a de coeficiente angular e b coeficiente linear. Mas por que os denotamos? A é denominado coeficiente angular, pois determina a inclinação da reta. Observe no vídeo que na função esboçada, b assume valor zero. No entanto, o valor de a está variando. Observe que quanto maior o valor de a, mais inclinada a reta fica, e quanto menor o valor de a, menos inclinada ela fica. Dessa forma, dizemos que o valor de a determinará a inclinação da reta. B é denominado coeficiente linear, pois determina o ponto em que a reta corta o eixo y. Observe que assumimos o valor de a igual a 1, logo a reta não terá inclinação modificada. Somente b está variando, e assim não é difícil perceber que o valor que b assume corresponde ao intercepto y. O tema função afim possui dois casos particulares, sendo o primeiro quando a função é constante e o segundo quando é polinomial do primeiro grau. Vejamos primeiro quando a função afim é constante. Sabe-se que a função afim é do tipo f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais quaisquer. A função constante é um caso particular de uma função afim em que a é igual a zero. Como a é igual a zero, então f de x é igual a 0x mais b, ou seja, f de x é igual a b para qualquer valor de x. Neste vídeo, vamos representar a função constante. Por definição, sabemos que a função constante é aquela que possui a igual a zero. Logo, a reta não terá inclinação. Podemos observar que na função somente o coeficiente b está variando. Dessa forma, veja que o valor que b assume é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Vejamos agora a função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau é um caso particular de uma função afim que é do tipo f de x igual a x mais b, em que a é diferente de zero. A função v de x igual a 2x mais 3 é um exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, pois a é igual a 2. Analisemos agora o comportamento do gráfico da função afim em três situações. O que ocorre com a função f de x igual a x mais b quando a igual a 1 e b igual a 0. A é o número real diferente de 0 e b igual a 0. E a igual a 0 e b é o número real diferente de 0. Analisando o primeiro caso, vamos ver o que ocorre quando b igual a 0 e a igual a 1. Como conhecemos os valores de a e b, podemos substituí-los na função f de x igual a x mais b. Logo, temos f de x igual a 1 vezes x mais 0, ou seja, f de x igual a x. Como seria o gráfico da função f de x igual a x? No sistema cartesiano ao lado, marquemos 6 pontos que pertencem à função f de x igual a x. Escolhemos aleatoriamente alguns valores para x, de modo a obter um correspondente y a cada x. Vejamos a marcação dos pontos. Podemos escolher qualquer valor para x que pertence ao conjunto R. Logo, o domínio da função f de x igual a x seria todos os números reais. Se fosse possível construir todos os pontos pertencentes à função f de x igual a x, verificaríamos que esses pontos estariam todos alinhados, aproximando a figura geométrica mais conhecida por reta. Essa função é também chamada de identidade. Analisando o segundo caso, vamos ver o que ocorre quando b é igual a 0 e a é um número real diferente de 0. Como conhecemos o valor de b, podemos substituí-lo na função f de x igual a x mais b.
Logo, temos f de x igual a x mais zero, ou seja, f de x igual a ax. Observando a animação, percebemos que na função f de x igual a x mais b, b assumiu o valor zero, enquanto a assume diversos valores. Note que a função passa pela origem, e conforme o valor de a varia, a inclinação da reta também é modificada. Chamamos uma função desse tipo, ou seja, toda função que passa pela origem, de função linear. Analisando o terceiro caso, vamos ver o que ocorre quando a é igual a zero e b é um número real qualquer. Como conhecemos o valor de a, podemos substituí-lo na função f de x igual a x mais b. Logo, temos f de x igual a 0x mais b, ou seja, f de x igual a b. Observando a animação, percebemos que, na função f de x igual a x mais b, a assume valor zero, enquanto b assume diversos valores. A cada valor que b assume, temos a função deslocada em relação ao eixo y. Observe que, quando assume o valor menos 1, a reta corta y em menos 1. Quando assume o valor 3, a reta corta y em 3, e assim por diante. Para exemplificar os tipos de função afim vistos anteriormente, vamos estudar o seguinte exemplo. Você deseja ir a um restaurante para almoçar. No entanto, precisa decidir em qual de 3 restaurantes é mais vantajoso almoçar. Esses restaurantes adotam sistemas de cobrança diferenciados. Observe. No restaurante 1, o sistema de cobrança é self-service sem balança. Ou seja, você pagará uma taxa fixa para almoçar independente do seu consumo. No restaurante 2, o sistema de cobrança é self-service com balança, ou seja, você pagará um valor proporcional ao seu consumo. No restaurante 3, o sistema de cobrança é self-service com balança mais cover artístico, ou seja, você pagará um valor proporcional ao seu consumo mais cover artístico. Observe a tabela de preço dos restaurantes. No restaurante 1, pelo sistema de cobrança self-service sem balança, você pagará R$ 10 para qualquer quantidade de comida. No restaurante 2, pelo sistema de cobrança self-service com balança, você pagará R$ 18 por cada quilo de comida. No restaurante 3, pelo sistema de cobrança self-service com balança e cover artístico, você pagará R$ 15 por cada quilo de comida, mais R$ 2 pelo cover artístico. Qual será o restaurante com melhor sistema de pagamento? Essa resposta vai depender do peso de sua comida. Dessa forma, podemos escrever para cada sistema de pagamento uma função que relaciona o peso de comida, x, com o valor a pagar, v. No restaurante 1, como o valor a pagar é independente do peso da comida, podemos escrever uma função que relaciona o peso da comida, x, com o valor a pagar, v de x, ou seja, v de x igual a 10, uma vez que, para qualquer peso de comida, você pagará R$ 10. No restaurante 2, como o valor a pagar depende do peso da comida, podemos escrever uma função que relaciona o peso da comida, x, com o valor a pagar, v de x, ou seja, v de x igual a 18x, uma vez que, para cada quilo de comida, você pagará R$ 18. No restaurante 3, como o valor a pagar depende do peso da comida e do valor pago pelo cover artístico, podemos escrever uma função que relacione o peso de comida x mais o valor do cover artístico com o valor a pagar v de x, ou seja, v de x igual a 15x mais 2. Uma vez que, para cada quilo de comida, você pagará R$ 15 e ainda deverá pagar uma taxa fixa correspondente ao cover artístico. Você já aprendeu que chamamos as funções desse tipo de afim, mas ainda podemos chamá-las por um nome mais específico.
A função que representa a forma de pagamento do restaurante 1 pode ser nomeada por função constante. Já a função que representa a forma de pagamento do restaurante 2 pode ser nomeada por função polinomial do primeiro grau. Em tópicos anteriores, vimos que a função do tipo f de x igual a x pode ser chamada de linear. Logo, a função que representa a forma de pagamento no restaurante 2 é uma função linear. Por fim, temos a função que representa a forma de pagamento do restaurante 3, que pode ser nomeada por função polinomial do primeiro grau. Voltando à nossa situação problema, suponhamos que você coma 500 gramas, ou seja, meio quilo de comida. Logo, você deveria pagar R$10 no restaurante 1, uma vez que o peso não influencia no valor a pagar. Já no restaurante 2, o preço do quilo de comida é R$18. Como você comeu somente meio quilo, você pagará a metade do preço, que corresponde a R$9. No restaurante 3, o preço do quilo de comida é R$15. Como você comeu somente meio quilo, você pagará metade do preço, que corresponde a R$7,50. Porém, você ainda deverá acrescentar a esse valor os R$2 correspondente ao cover artístico. Logo, será mais vantajoso almoçar no restaurante 2.